Saudações rubro-negras flageniais. Respira fundo, nação, porque o Mengão venceu, manteve a liderança do Brasileirão e agora já vira chave para Libertadores. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a vitória contra o Mirassol, o clima no Maraca, a tabela, as análises, as novidades sobre De La Cruz, Carrascal e, claro, o que esperar desse jogão contra o Internacional nas oitavas da Libertadores. Bora juntos? Mas antes de tudo, meu querido, curta, comente, compartilhe, deixe o seu like, se inscreva no canal para ajudar a gente aqui, né, a manter aqui o canal vivo. A vitória do Flamengo sobre o Mirassol por 2-1 garantiu ao Flamengo a liderança do primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2025. Com esta vitória, na 19ª rodada, o Flamengo chegou aos 40 pontos, mantendo-se, né, como líder absoluto da competição neste primeiro turno. O jogo realizado no Maracanã teve gols de Léo Pereira e Gonzalo Plata para o Flamengo, enquanto o Gabriel, ex-jogador do Flamengo, marcou para o Mirassol. A liderança no primeiro turno é simbólica, indicativa do melhor desempenho até essa metade do campeonato, e o técnico Felipe Luiz destacou que essa posição motiva o clube a seguir brigando pelo título. Portanto, a vitória sobre o Mirassol foi decisiva para o Flamengo garantir a ponta da tabela ao final do primeiro turno do Brasileirão 2025. O rubro-negro mantém liderança com bom volume ofensivo, mas sustos atrás evitam empolgação, né, pessoal? Lino e Arrascaeta são os destaques, né, da vitória. O Flamengo mostrou que superou a eliminação da Copa do Brasil da melhor maneira possível, venceu o Mirassol por 2-1, né, no Maracanã, e ficou perto do título simbólico de campeão, né, do primeiro turno do Brasileirão. Isso ainda tendo um jogo a cumprir contra o Sport pela 12ª rodada, sem data marcada. Mas que deve ser marcada aí, né, pessoal? Que agora, com a saída do Flamengo da Copa do Brasil, vai ter semanas aí livres, né, no meio de semana. Então isso significa o quê? Que esse jogo deve ser marcado logo, né, para tirar esse jogo aí a ver que o Flamengo tem para cumprir contra o Sport, né? E tomara que seja uma vitória. O rubro-negro chegou aos 40 pontos, 3 a mais que o Cruzeiro, né? O time mineiro que enfrentou o Santos neste domingo perdeu, né? E ficou para trás, né? O Flamengo colocou 3 pontos aí, pessoal, e mais esse jogo a menos. Outro que pode passar o Flamengo, né? Caso o único que pode passar o Flamengo agora nesse primeiro turno seria o Palmeiras, né? Que venceu o Ceará também neste domingo, e seus 2 jogos atrasados, Juventude pela 12ª rodada e o Santos pela 13ª rodada, né? Vencendo essas partidas, chegaria a 42 pontos. E se o Flamengo não vencer, né, o Sport, o Palmeiras seria campeão do primeiro turno. Coisa que eu acho meio difícil de acontecer, né? Não é possível que o Flamengo vai perder para o Sport, último colocado do campeonato. É possível? É possível, mas é muito difícil de acontecer. Com o ânimo renovado, né, o Flamengo agora se volta para a Libertadores na quarta-feira, no Maracanã. Inicia, né, a disputa das oitavas contra o Inter, né? Antes mesmo da bola rolar, a torcida deu o seu recado, né, lá no jogo, né, aos gritos, né, contra o Mirassol, né, aos gritos, o brasileiro virou obrigação. Mas os jogadores, ainda bem, né, pessoal, não parecem ter sentido pressão. O Flamengo criou como há muito não vinha fazendo. Foram 24 finalizações, sendo 8 na direção do gol. Foi sua partida com o maior número de conclusões desde a volta do Mundial. Bizarro, né, pessoal? Bizarro como tem torcedor que joga contra o próprio time, quer pressionar,
Pressiona no final da partida, se tiver que pressionar. Acho, aliás, não deveria nem estar pressionando nada, né? O que ganha com essa pressão idiota, gente? O que a gente vai ganhar com isso? Já tínhamos perdido a classificação da Copa do Brasil para o Atlético. Aí vai o sujeito lá e pressiona ainda mais um time que fez uma boa partida contra o próprio Atlético, tanto que venceu o jogo, né? Todos nós sabíamos que essa competição da Copa do Brasil não era prioridade para o Flamengo, pelo amor de Deus. Como tem gente maluca, gente. O Flamengo, nessa partida, foi o que mais finalizou depois da Copa do Mundo, 24 vezes. Esse jogo agora que a gente fez contra o Mirassol. É lógico, pessoal, é lógico, tá? Que falta muito para esse time pegar a liga, esses jogadores novos, né? Saber toda a parte, né, de combinações de jogadas, de pressão alta, né? De reposição defensiva e tudo mais. A gente sabe que tem muitos ajustes ainda para ser feito, mas chegar a ficar pressionando o time por causa de uma desclassificação, cara, que a gente perdeu no Maracanã, não perdeu lá, a gente já falou sobre isso, né? É ridículo, né? É patético, é pífio, como diria o Mauro César lá, né? O lado esquerdo foi o ponto forte, né, do Flamengo nessa partida contra o Mirassol, principalmente com o Samuel Lino, né, que jogou o que a gente espera que ele jogue, né? Ainda falta um pouquinho, mas já melhorou bastante da partida que fez contra o Atlético Mineiro, que ele foi muito mal, na minha opinião, né? Que já se entendeu bem, né? Ele já se entendeu bem com o Alexandro, cada vez mais à vontade. O atacante apareceu bem pela linha de fundo, né? Entrou com facilidade na área e fez bons cruzamentos. Como o certeiro, né, para a cabeçada ainda mais precisa de Léo Pereira aos 18 minutos de jogo. Só falta mesmo ele marcar o seu primeiro gol, né, com a camisa rubro-negra, né? E aí a gente tem que falar do cara também, né, do seu Léo Pereira, que o pessoal tanto critica, né? É certo que a eliminação tem a mão dele ali na eliminação do Flamengo, né? Com aquela entregada que ele deu. Mas é um jogador muito bom, muito bom. Ele e o Léo Ortiz, como dupla, é a melhor dupla de zaga para mim do país. Então a gente não precisa ficar... O cara errou, o cara sabe que ele errou, né? O passe foi fraco pro Léo Ortiz, né? O Léo Pereira deu pro Léo Ortiz esse passe fraco, e aí o Atlético foi lá, tomou a bola e fez o gol. Essa não classificação, né, do Flamengo tem as digitais do Léo Pereira, sim, mas, cara, ele, olha aí, ó, essa vitória, gol dele, cara, né? Tem o gol do Plata, mas se não tivesse o gol dele, era empate. Era empate. Mais 2 pontos aí que ele garantiu pra gente, né? Mas no lado direito, né, nem Plata nem o Emerson Royal ainda não mostraram juntos a mesma desenvoltura que a dupla do lado esquerdo, né? O que não quer dizer que tenham jogado mal. O equatoriano apareceu bem na segunda trave para empurrar para o gol a bola cruzada por Arrascaeta, né? E ampliar aos 22 do segundo tempo. O Uruguai foi outro responsável também pela boa produção ofensiva, né? A Arrascaeta fez ótima partida, ainda lampejos, mas organizou bem o jogo para o time e ainda esbanjou o talento, né? Com o cruzamento de 3 dedos que virou assistência para o Plata, né? De quebra, levou a torcida ao delírio com um lençol, né, que ele deu e uma caneta em lance no primeiro tempo. Quem destoou do ataque foi o Pedro, né? Embora tenha ajudado a pressionar a saída de bola do rival, o centroavante errou demais e pareceu numa rotação abaixo dos companheiros. Não à toa foi sacado logo no começo do segundo tempo. Com a bola nos pés, o Mirassol sofreu com a marcação por pressão do Flamengo e passou alguns bons minutos
sem chegar à área rubro-negra tanto na primeira quanto na segunda etapa. Ainda assim, levou muito perigo. A superioridade do Flamengo poderia não ter valido de nada por causa de vacilos, né, que o time voltou a cometer atrás na parte defensiva, né? O Gabriel teve todo o espaço na entrada da área, né, para fazer o gol, né, o Gabriel do Mirassol, que é jogador do Flamengo, aos 28 da etapa final, e o time paulista teve chance para fazer mais, né? Numa delas, Léo Pereira salvou em cima da linha, em outros, Chico da Silva isolou diante do gol, né? Fora os que passaram rente, né, à trave, um sufoco que fez um alerta ao líder, né? Ainda há muito a evoluir e a gente sempre vem falando aqui, pessoal, que o problema, e o Felipe até falou o contrário disso, né? Que ele vê a parte defensiva como ter que essa solidez defensiva, né? Ele diz que tem que melhorar, tem que voltar a tê-la. Para mim, a gente tem que se cuidar da parte ofensiva. A gente, mais uma vez, encerrou a partida, levando o sufoco do adversário. Essa diferença mínima, que a gente sempre está nos placares de um gol de diferença, e a gente acaba passando sufoco, dando ao adversário a chance, né, de empate, né, e às vezes até da vitória, né, dando essa chance para o adversário, tanto para o empate quanto para a vitória do adversário em si. E isso o Flamengo tem que melhorar, tem que começar a fazer esses gols. A gente chutou 8 bolas no gol, 24 bolas, né? A gente chutou a gol, mas 8 foram dentro do gol, e de 8 a gente acertou 2 só. É um percentual muito baixo, né? A gente tem que começar a matar os jogos, principalmente no primeiro tempo. Chega no segundo tempo com esse jeito do Flamengo jogar, de pressão alta, de subir as linhas. Uma maneira de jogar que cansa muito. Chega, nenhum time no mundo consegue fazer pressão alta o tempo inteiro, né? Cansa, chega num determinado momento, cansa, e no segundo tempo, geralmente o Flamengo tem cansado demais e tem deixado a desejar. E o time adversário sempre cresce. E se a gente fizer um placar elástico no primeiro tempo, é onde a gente está tendo gás para fazer essa pressão alta, tudo vai ficar mais simples na segunda etapa, né? Mesmo sofrendo gols, a gente vai acabar vencendo as partidas e não levando tanto sufoco assim. A gente está levando um sufoco demais na segunda etapa, né? Flamengo, seguimos aqui. Flamengo recebe grande notícia sobre recuperação de De La Cruz, né? Se recuperando de dores no joelho esquerdo. O meia Nicolas De La Cruz deve, né, ser relacionado para o confronto entre Flamengo e Internacional nesta quarta-feira, né, pelo primeiro jogo das oitavas, né, de final da Libertadores. O Uruguai treinou boa parte da atividade, né, desta segunda-feira, dia 11, no Ninho do Urubu, com o elenco completo, aumentando a expectativa para a sua volta. A lista de Felipe Luiz para esta partida, o Flamengo não poderá contar com o Arrascaeta, né, suspenso, e aí entra um outro problema, que quando o Arrascaeta não está, ou está em má fase, ou não está no time jogando, a gente perde criatividade, né? Criatividade fica muito baixa. Carrascal também pode reforçar o Flamengo contra o Inter, né? Além da possível recuperação do De La Cruz, né? Que a gente já falou, o técnico Felipe Luiz ainda conta com o meia colombiano Jorge Carrascal, que vem treinando com o grupo, né? Embora ainda não tenha estreado pelo rubro-negro, o Carrascal foi relacionado e ficou no banco, né? Na vitória por 2-1 sobre o Mirassol. Substituto de Arrascaeta, né? Ele diz que não, mas tudo indica que sim, né? Contra o Inter ainda é mistério. Veja as opções do Flamengo, né, para o substituto dele. Tem o Carrascal, não estreou contra o Mirassol, gerando mais dúvidas, né? Luiz Araújo, Plata e Saul
né, estão entre os candidatos para a vaga do suspenso uruguaio no jogo da Libertadores. A Arrascaeta teve uma atuação de alto nível, pessoal, alto nível na vitória sobre o Mirassol, né? Ainda com lampejos, não tendo aquela coisa, mas quando parece que ele está morto, ele vai lá e assistência, gol, ele começa diferenciado e melhorou o poder de criação do Flamengo, aquilo que eu acabei de falar agora, né? Que fez um jogo com mais finalizações no primeiro turno do Brasileirão. Mas o uruguaio não poderá dar sequência ao bom desempenho na quarta-feira, quando o time enfrentará o Inter, né? No Maracanã. Ele está suspenso do jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Quem Felipe Luiz escalará no meio-campo rubro-negro? Vamos ver aqui. Havia grande expectativa pela estreia de Carrascal no sábado, né, contra o Mirassol, mas o reforço de quase 80 milhões não estreou, né? Nem saiu do banco de reserva. Na entrevista coletiva, Felipe Luiz disse que o plano era utilizar o colombiano, né, no segundo tempo, mas os rumos que a partida tomou, com a necessidade de pressionar o adversário, o fez adiar a estreia do meia. A decisão se deu porque, na visão do treinador, o Carrascal ainda precisa de mais treinamento para absorver a ideia, né, de jogo do Flamengo, apesar do talento já demonstrado. A declaração deixa dúvidas sobre a utilização do meia como titular no próximo jogo, na vaga do Arrascaeta. Vamos ao vídeo então aqui, pessoal. Eu preparei aqui o vídeo aqui do Filipinho falando do Carrascal. Vamos lá. Es un jugador con un talento y una calidad gigante, muy grande, tiene muchísima calidad, se nota, lo hemos visto esta semana. Hoy lo tenía casi seguro de que iba a ponerlo, tenía muy pensado el cambio de Arrascaeta y que él entrase por Arrasca, pero sentí en ese momento que el equipo necesitaba presionar más al Mirassol, necesitaba gente que tuviera más presión, sobre todo en los detalles micro ahí de la presión alta que ya tiene muy bien incorporado Bruno y Plata, y Carrascal aún no tiene tanto estos entrenamientos de presión, por eso opté por no ponerlo por la fase defensiva, pero la fase ofensiva seguro que nos daría mucho, tiene mucha calidad, es un jugador que yo tengo una esperanza de que sea ídolo de este club dentro de los próximos años, porque es el típico jugador que al aficionado le va a encantar ver por lo bien que trata la pelota. Y después, contestando tu pregunta sobre la posición, yo le veo en la misma posición que jugó Arrascaeta hoy. Sin embargo, él me dijo que puede jugar tanto abierto como en la posición en derecha también. O sea, en las cuatro posiciones de arriba, él puede jugar en las cuatro. Entonces, con la cual va a tener muchos minutos durante la temporada, hay partido para todos y sin ninguna duda va a ser un jugador, pero va a ser um jugador importantíssimo para mim. Pessoal, tivemos um problema aqui no áudio, vou ter que regravar aqui essa parte, tá? Estamos aqui voltando, né? Vamos traduzir aqui, porque o Felipe ele acabou respondendo em espanhol, né? Em castelhano. Então aqui, ó, vou aspas para ele aqui, ó. Carrascal é um jogador com um talento e uma qualidade gigante. Observamos nessa semana, hoje estava quase seguro de que iria colocá-lo, né, para jogar, que o trocaria por Arrascaeta, mas senti que a equipe estava a pressionar o Mirassol e precisava de gente que tinha mais pressão. Carrascal ainda não tem tanto, né, esses treinamentos de pressão. Então, pela fase defensiva, optei por não colocá-lo. Pela fase ofensiva, tenho certeza que nos daria muito. Tenho esperança de que será ídolo deste clube nos próximos anos. Eu o vejo na mesma posição que jogou o Arrasca contra o Mirassol, mas ele me disse que pode jogar nas 4 posições na frente, afirmou o técnico, né? Carrascal ainda teve já uma sessão de treino e vai ter hoje outra, né? Com o Felipe Luiz antes do jogo contra o Inter, o que pode ajudá-lo, né, a estar mais preparado para se encaixar no time caso
o treinador ainda não sinta segurança. Para escalar o colombiano, desde o início, as outras opções passariam pelo improviso, né? O Flamengo terá a volta de Jorginho, que estava suspenso no sábado. O volante deve formar dupla com Everton Araújo ou Alan no meio. Eu acho que ele vai de Alan, né? Que fez para mim uma boa partida contra o Mirassol. E o Everton tem errado alguns passes, perdendo algumas bolas, gerando contra-ataques, né, dos adversários. E ainda há a possibilidade de De La Cruz, né, ser liberado pelo departamento médico, mas o Uruguai dificilmente seria titular, né? Luiz Araújo e Plata são os candidatos para ocupar o lugar do Arrascaeta no meio-campo do Flamengo. Os dois já dividiram, né, a função de criação do time em outros momentos da temporada. O técnico também pode mudar a formação e escalar um quarteto ofensivo de mais mobilidade, como fez contra o Atlético Mineiro, né, com o Alacian entrando no lugar do camisa 10. Saúl é outra alternativa para o treinador, que o vê jogando em todas as posições do meio-campo, mas principalmente aberto pela direita, né? O espanhol, no entanto, ainda está atrás dos colegas no aspecto físico e também precisa de mais sessões, né, de treinos para se adaptar. Pô, vamos ao vídeo aqui do Filipinho, então, tá falando sobre o Saúl. Vamos lá. Essa posição que estava o Gerson, agora está jogando o Plata e o Luiz Araújo e o Matheus Gonçalves. Eu vejo ele para essa posição, já falei com ele antes de ele vir para cá, que era a posição que ele jogava no Atlético de Madrid nos anos onde ele melhor rendeu. É verdade que nos últimos anos ele vinha jogando de volante, mas eu acredito que ele tem muito para oferecer nessa posição. Ele chega bem na área, ele é um jogador determinante na frente, faz a diferença, mas com certeza hoje era uma das opções minhas pro banco na parte na substituição de um dos dois volantes se precisasse, né? É claro que ele não tem, como eu falei, o mesmo conteúdo ainda, são vários detalhes da fase defensiva, são vários detalhes também na fase de construção, que ele vinha treinando mais na frente, essa posição que estava hoje. É isso aí, então, né, pessoal? O Matheus Gonçalves, outro meia do elenco, não foi relacionado contra o Mirassol e não deverá, né, estar à disposição diante do Inter. O jovem vai reforçar, né, o sub-20 nas próximas semanas, período em que o time se prepara, né, para o Mundial da categoria, e o Flamengo é o atual campeão mundial, né, e está se preparando aí para esse jogo do dia 23 de agosto contra o Barcelona no Maracanã. Pessoal, eu acho que no lugar do Arrasca vai entrar o Luiz Araújo, revezando ali a criação com Plata. O Felipe não deve arriscar colocando o Carrascal logo em um jogo de Libertadores, assim, de cara. Também não deve apostar no Saúl, que entrou muito mal contra o Atlético Mineiro, né, na eliminação do Flamengo. Até poderia optar pelo Alacian, que fez uma bela partida contra o Atlético, né, e estava suspenso contra esse jogo aqui do Mirassol. Mas por ser Libertadores, provavelmente não vai correr o risco de iniciar com um jovem de apenas 20 anos, né? O Flamengo iniciou nesta segunda a preparação para enfrentar o Internacional após folga do Dia dos Pais, né? No dia seguinte da vitória diante do Mirassol por 2-1 no Maracanã. Os jogadores do Flamengo se reapresentam e se representaram, né, nesta segunda-feira, dia 11. A atividade do Ninho do Urubu foi a primeira visando o jogo de ida das oitavas de final de Libertadores, em que o rubro-negro encara o Internacional no Maracanã. O técnico Felipe Luiz contará também com 2 treinos, né, para a partida contra o Colorado. A grande expectativa por parte do treinador é da torcida do Flamengo, é a possibilidade de De La Cruz, né, ficar à disposição após o jogo contra o Mirassol. E o Felipe abordou o tema aqui. Vamos ao outro vídeo aqui do Felipe falando de De La Cruz. Vai ser bem curtinha essa, vamos lá. Sobre o Nico, tenho esperança, mas não sei se vai ser possível. Mas está perto. Sobre o Nico... Entendeu? Ele disse aí que tem esperança, mas que não tem certeza, né? Mas está perto de voltar, né? Então, vamos lá.
Espera aqui, deve ficar no banco, né? A gente já falou sobre isso, dependendo do jogo, não deve nem entrar. Mas só de voltar a ser relacionado, pessoal, já é uma boa notícia, né? A gente precisando de volantes aí, perdemos Pulgar, perdemos o Nico, né? E qualquer coisa que aconteça com o Jorginho é um desespero, porque a gente não tem... temos bons volantes, o Alan é um bom volante, o Everton Araújo também é um bom volante, mas não desse nível, né? A gente está falando de Pulgar, de La Cruz e está falando de Jorginho, né? Então a gente precisa, né, da volta, do retorno de La Cruz, sim, porque o Pulgar, por exemplo, vai demorar um pouco mais para chegar. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo. Crédito GE, O Globo Lance, Coluna do Fla, site 90 Minutos, UOL, Bola VIP, Mundo Bola. E não se esqueça, meu querido, curta, comente, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Fla Genial. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras. Até mais!